Estão sendo 2 anos longos na vida de todas as pessoas atualmente. Primeiro temos pandemia, milhões de pessoas morrendo, economia estourando, taxa de inflação subindo nas alturas, consequentemente a taxa Selic também, pessoas perdem empregos e em casos extremos passam fome por falta de um emprego, e a falta de conhecimento, solução e a fartura de negatividade influenciam as pessoas a serem cada vez mais medíocres. Passa então 2 anos de 2020 a 2022 e neste ano temos uma pandemia continuada, porém acabando, eu espero, e o início de uma guerra entre dois países que possivelmente pode gerar uma revolução econômica e Deus sabe lá, se não uma possível terceira guerra mundial. Seguinte, eu poderia dar início a este vídeo começando a falar desde o primeiro ponto para esses desastres econômicos que muitas pessoas estão passando atualmente, meus pais somos dessas pessoas, porém, falar sobre a pandemia e todos os pontos dela exigiria um vídeo com um título mais ou menos como O Desastre Econômico Mundial, entenda o caso. Não que seja impossível fazer um vídeo assim, até faria se esse vídeo pegar um feedback maneiro, pedindo por isso. Mas enfim, vamos ao que interessa neste vídeo. Bom, logo de início, deixo claro que esta é a minha visão sobre os fatos mundiais ultimamente, sobre o que pode ter ocasionado essa guerra e tudo mais. Em suma, temos a seguinte situação. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não é alguém muito inteligente, na minha opinião, pois o plano dele, em resumo, era entrar para a OTAN, que é um conjunto de países que continham grandes poderes bélicos, como os Estados Unidos, por exemplo. Mas para se entrar na OTAN, vai muitos anos de processo e ademais, Vladimir Putin, que por coincidência é como se fosse um deus insubstituível da Rússia, além de ser um gênio estrategista, ademais ter passado pela KGB, de certa forma previa tal situação e já se prepara desde 1999, ou data parecida em que ele foi eleito a presidente, e ficou até os dias atuais. Vinha se preparando para algo do tipo. Não é à toa que a Rússia, como governo, tem em mãos mais de 200 bilhões guardados para uma situação deste tipo. Além de que eles têm uma vantagem que ferra com a vida de muitas pessoas, que é participar de um grupo de 13 países que vendem o petróleo mundial. Lembra dessa informação porque ela vai ser muito importante mais à frente. Vladimir Putin sabia desse possível fraqueza da Rússia, que era o território ucraniano. Este território serviria como uma porta de entrada para os países OTAN, causando facilidade em vencer uma guerra previsível, já que temos esses fatos a nosso favor. Em suma, podemos perceber a gravidade da situação, que não só as mortes nos deixam preocupados, como também o medo de uma guerra mundial e nuclear possível de ocorrer, já que eu ouvi dizer que tem indícios de uma ameaça de Putin a Zelensky e ao Biden sobre o uso de bombas radioativas. Bom, se rolar, já podemos prever o que irá acontecer depois. Como podemos ver o que está rolando no nosso Brasil, as pessoas acham que uma greve irá abaixar o preço do combustível e de outras mercadorias, mas temos de dizer que isso fará com que as pessoas sejam muito impactadas. Mas não funciona uma greve no seu país que não tem nada a ver com a Rússia e Ucrânia. Mas por que não funciona? Simples. Lembra dos 13 países que citei antes? Então, esses 13 países funcionam como um supermercado com várias filiais. E essas filiais só existem em uma cidade, ou seja, se a matriz desse mercado aumentar 1 centavo em um saco de arroz, todos os mercados vão aumentar 1 centavo junto, para haver um padrão e um lucro mutual das filiais e a matriz, ou seja, todo mundo sai ganhando. Como a Rússia está em uma guerra e várias empresas mundiais anunciaram sanções econômicas contra a Rússia, uma dessas sanções econômicas veio dos Estados Unidos, que anunciou a proibição do petróleo russo, e assim teria que importar petróleos de outros países, que seriam mais caros por falta da commodity, que em resumo nada mais é do que a matéria-prima de coisas como produtos fertilizantes agrícolas e energéticos, como o etanol e outros, e enfim. Assim, como não vão comprar a commodity da maior vendedora, que é a Rússia, o preço dos barris de petróleo sai bem mais caro ao negociar com outros países. E por conta desse preço altíssimo e com a inflação influenciada no dólar lá nos Estados Unidos e também com a cotação feita em dólar pelo Brasil, o preço do combustível sobe, ou seja, o preço dos fretes terrestres, marítimos, aéreos também. Assim faz com que em geral tudo suba o preço, nos mercados por exemplo. E isso ferra demais com a vida de alguém que recebe um salário mínimo, por exemplo, ou trabalha transportando produtos e também aqueles que dependem de um veículo para ir ao seu trabalho.
O jeito é comprar uma bicicletinha mesmo e bora. Como a greve aqui no Brasil não vai funcionar, aconselho seriamente a todos se planejarem da maneira mais eficiente e lucrativa, ou então de forma que reduza seus gastos. Faça uma reserva de emergência e deixe esse dinheiro em algum tesouro direto ou algo que te convenha mais. Busque conhecimento e procure novas formas de renda que não exijam o uso de combustível. Ou então, se você for um gênio, desenvolva uma nova gasolina movida a vento e energia solar e trafique igual o Walter White. De qualquer forma, não parem de lutar. Sigam em frente, busquem soluções e coloquem uma coisa sempre na sua cabecinha. Desculpas são o primeiro passo para o fracasso. E a mediocridade vem a quem se acostuma com a situação ruim e não faz nada para mudar. Enfim, gente, minha opinião sobre o assunto foi dada, falei como funciona, espero que tenham entendido sobre. E é isso. Sigam em frente e busquem conhecimento. Um abraço.